Olá, amigos da Resolução de Conflito. Aqui é o ADR Meetings, mais uma vez trazendo um material especial para vocês. Nessa oportunidade, Maria Luísa Mansur e Rodrigo Orlandini e Ricardo Barcelos, nosso VP. Maria Luísa Mansur é formada em Direito pela PUC de São Paulo. Tem Master em Dispute Resolution, com ênfase em mediação pelo Strauss Institute da Pepperdine. Atualmente, ela está em Paris, no ICC, International Center for ADR. Vai passar 6 meses lá, fazendo um intercâmbio importantíssimo. Ela vem nos falar sobre o intercâmbio dela em Paris e também sobre a experiência dela em Malibu, no Strauss Institute. Rodrigo Orlandini também é advogado, dessa feita formado pela PUC de Campinas. Tem LLM em Direito Econômico pela FGV, também tem lato sensu em Psicanálise. Também cursou o LLM em Dispute Resolution com ênfase em mediação pelo Strauss Institute. E o nosso querido vice-presidente, Ricardo Barcelos, por sua vez, tem um LLM também em Dispute Resolution pela Pepperdine, no Strauss Institute, também com ênfase em mediação. É advogado formado pela URGS e tem especialização em Direito Empresarial pela FGV. Por fim, seu amigo Eduardo Fontoura aqui, só âncora, nada além disso. Essa turma aqui é que são os caras do dia. Tá? Maria Luísa, Rodrigo e Ricardo. Que bom ter vocês no nosso ADR Meetings. Estamos aqui para falar de vocês e agora eu só quero escutá-los. Ricardo. Obrigado, Eduardo, mas a tua modéstia te impediu de dizer que você também tem o LLM da Pepperdine, é um precursor, tá? Fez o curso antes de nós três, né? Me ajudou bastante a tomar a decisão de vir para cá. Eu acho que é um pouco sobre isso que nós vamos conversar, né? Sobre essa coragem, né? Em diferentes momentos da vida. Eu vim depois dos 50 e o Rodrigo em outro momento e a Maria em outro. Então, queria ouvir de vocês como é que foi esse processo de selecionar a Pepperdine, o Strauss Institute, o que levou vocês a fazer essa escolha e como foi o processo, né, de abrir mão de coisas ou de direcionar investimento, energia para essa grande transformação que eu acredito que tenha sido na vida de vocês. Então, vamos começar pelas damas, né, Rodrigo? Obrigada, em primeiro lugar, pelo convite. Estou super lisonjeada de estar aqui conversando com vocês. Um prazer enorme revê-los. E minha trajetória de escolha pela Pepperdine foi olhando os rankings. Ela foi até 13 anos número 1 em Dispute Resolution, nos últimos 15 que tivemos as avaliações. E como eu estava determinada a concentrar meus estudos nessa área, eu quis ir para lá, aprender com os melhores, e foi a melhor decisão que eu podia ter feito. Foi o começo de vendas que saíram dos meus olhos e de conhecimento de um mundo que eu tinha conhecimento muito superficial no Brasil, com o curso de mediação que eu fiz lá, para quem está aí, Rodrigo. Mas a Pepperdine me deu uma profundidade nesse conteúdo que eu agradeço muito e me fez ter certeza de que é isso que eu quero seguir. Rodrigo. Por favor, traz o teu histórico aí agora. To make a long story short, bom, eu tenho já algum caminho andado em direito, né? Eu sou formado desde 2001, então temos lá uns 20 anos contando baixo, né? Enfim, eu comecei a minha carreira em direito pensando em ser diplomata, que nada mais é do que um mediador público, né? Depois a gente entra no mercado, então eu comecei a trabalhar na Arthur Andersen com consultoria, e depois com consultoria de governos, e depois eu entrei no mundo do direito econômico e fiz uma pós-graduação em direito econômico. E nesta área do direito, eu costumo dizer que você tem muito mais grandes negociações complexas do que uma atuação litigiosa, vamos dizer assim, né? Então, se trata de casos internacionais, com partes internacionais, em diferentes jurisprudências, interesses muito grandes.
Então, assim, essa questão de uma negociação, de um perfil de negociador como advogado, é uma coisa que eu fui desenvolvendo ao longo da minha história, meio que sem perceber, né? Chegou um momento da minha vida que eu comecei a pensar em estudar qualquer outra coisa, em ter uma atividade, assim, intelectual que não fosse ligada ao direito. Eu gostava muito de psicanálise e ainda gosto muito. Comecei essa formação em psicanálise. E aí eu comecei a perceber que eu já tinha essa queda de prestar atenção na parte emocional da solução das coisas todas nessas negociações, né? Eu costumo dizer que nenhuma decisão é efetivamente profissional ou executiva, as decisões são humanas, né? Existem seres humanos atrás desses processos de decisões, e aí essa formação me deu uma habilidade que eu falei, meu Deus, o que fazer com isso agora, né? E foi quando, naturalmente, eu comecei a pensar em usar essas habilidades fora de um âmbito só de direito econômico, então, desses casos, mas para o âmbito de ajudar qualquer tipo de pessoa que tivesse a necessidade de ter um amparo num tipo de negociação complexa, onde ela não consegue distribuir as coisas, né? Então, como advogado, um negociador, e como mediador, um auxiliador de negociações, vamos dizer assim, né? Que eu acho que é o que um mediador efetivamente é, né? Eu comecei a trabalhar com isso e, entrando nesse mercado, eu fui perceber, fui ter informação que o curso do Strauss Institute era considerado muito respeitado, né? Eu estava no meio da minha carreira, então eu precisava, como que eu vou dizer, tomar uma decisão com um certo nível de acerto. Então, em 2018, eu fui para a Pepperdine, foi a ocasião que eu conheci o Ricardo, que já estava fazendo LLM lá, né? E aí conversamos muito. Mas eu fui para um curso de verão, entendeu? Para, tipo, sabe assim, a expedição de observação do território antes de, né? E aí foi muito bacana, eu percebi que realmente eles são impressionantes, vamos dizer assim, quanto a formação que você tem, a formação de como que eu vou dizer, o desenvolvimento e aquisição de habilidades para tratar de questões com seres humanos em momentos muito complexos. Então, enfim, desculpe o alongar da história toda, mas assim, eu acho que todos nós mediadores temos aqueles tijolinhos que vão se montando, né? E de repente, e eu acho que para os nossos clientes é importante ter essa noção de que por que esse cara está aqui, por que esse cara pode me ajudar, por que um mediador faz mais diferença do que só um advogado, né? Eu respeito muito o trabalho de vocês, trazendo essas coisas essas conversas para o público, né? Porque hoje em dia o mercado tem profissionais habilitados efetivamente para fazer esse tipo de trabalho, né? Felizmente, nós que tivemos a possibilidade de ter essa formação, podemos nos considerar entre o grupo dos mais bem treinados no país, vamos dizer assim. Então, é uma honra, né? É uma honra, é um trabalho maravilhoso. Enfim, obrigado pela oportunidade de falar sobre isso aqui. Nós que agradecemos. Acho que seguramente a experiência da Pepperdine, do Strauss, né, o programa é fascinante, né? Não sei se vocês também tiveram esse choque positivo, né, de perceber quão difícil é escolher as matérias. E eu brinco, né, que eu tive duas cadeiras, como se diz no Brasil, duas unidades de arbitragem. Todo o resto não era na área de direito propriamente dito, uma negociação, mediação, teoria do conflito, enfim, uma infinidade. E a bibliografia. Eu acho que esse é um dos motivos pelos quais a gente criou o ADR Brasil, é muito fruto da minha inquietação e do Eduardo e de outros, né, de que, puxa vida, como é que a gente leva esse know-how para o Brasil? Né? Como é que a gente abre essas portas, né, sobretudo para as gerações mais novas, como a Maria, né, para que isso se torne realmente um business, né, e que a gente não fique no Brasil eternamente, tem mais curso de mediação do que mediação em curso, né? Como é que a gente faz esse mercado acontecer no Brasil? Então, Maria, te passando a palavra, como é que foi essa percepção assim de que o conflito pode ser resolvido de diferentes formas, não necessariamente pela aplicação pura e simples da lei? Então, com relação ao que você falou agora, eu
acho que a gente está acostumado a ter a desculpa de que nada vai acontecer no Brasil enquanto a cultura brasileira de resolução de litígio não mudar. E acho que é um pouco uma conformação assim que me incomoda. Eu não acredito muito que precisa mudar a cultura para a gente mudar a forma como resolve problema. E óbvio que tem, como em muitos outros países, um judiciário sobrecarregado, uma demanda reprimida por soluções mais eficazes, mais céleres, mais econômicas, que permitem decisões de negócio menos arriscadas, em que você tem controle sobre o risco, sobre o resultado. Eu acho que essa é uma das grandes vantagens da mediação. E eu acredito que claro que é um caminho longo, a gente está começando, mas eu vejo só razões para sucesso na mediação no Brasil e, claro, em outros lugares do mundo, mas pensando na nossa realidade, acho que é um caminho muito promissor, ao meu ver. Não sei se eu respondi bem sua pergunta, mas acho que Não, sem dúvida. Até você me fez lembrar, em algum desses eventos do ADR Brasil, nós conversamos, e quem são os grandes aliados, né? Quem podem ser os grandes aliados, depois quero ouvir o Rodrigo, o Eduardo, enfim, da mediação, né? Sem falar dos judiciários, empresários, advogados, etc., mas as gerações mais novas, né? Porque tem uma velocidade, uma expectativa de ter resultado muito mais rápido do que na minha época, né? Eu sou o mais velho aqui, sou formado no outro século, e na época que eu me formei, se dizia o seguinte: olha, antes de 10 anos, você não vai começar a ganhar dinheiro na advocacia. Ou seja, você tinha que investir um período longo para depois poder ter uma banca de advocacia que realmente fosse capaz de gerar, enfim. E a velocidade era outra, isso que eu quero dizer, né? Então, não sei, Maria, se você tem essa percepção também, se você enxerga nos teus colegas, do pessoal da tua idade, essa mesma vontade, ansiedade de querer formas mais rápidas e eficientes e não ficar 5, 10, 15 anos num litígio. Eu vejo nos meus colegas e vejo nos destinatários, né, de quem recebe a resolução. Então, em outras palavras, os clientes. Eu vejo uma insatisfação, uma frustração enorme de pessoas que querem decisões de negócio rápidas para manter o negócio andando em vez de estagnado enquanto está tomando uma decisão judicial. Mas, assim, eu também tenho muita consciência de que é um caminho que pode demorar para você consolidar uma prática de mediação full-time. E acho que também não começa no glamour de você mediando necessariamente, pode ser assessorando, representando clientes em mediações, fazendo consultoria e facilitando decisões, conversas difíceis, né? A gente tem aula disso na Pepperdine, de Facilitating Dynamic Groups, que eu acho também que é um ramo fascinante. Então, são portas que se abrem para a construção passo a passo de uma carreira que eu acredito muito que pode ser, sim, a longo prazo, full-time como mediação. Mas vejo essa ânsia de colegas e também de clientes por resoluções mais céleres. O que você pensa, Rodrigo? Olha, depois eu queria saber o que a psicanálise tem a ver com a mediação, se você puder me explicar também. Ótimo, vai ser um prazer. Eu acho que o mundo está mudando muito mais rápido do que a gente pode até aprender, sabe? Se a gente olhar 5 anos atrás e se imaginar o que pode acontecer daqui 5 anos, considerando a evolução da tecnologia, então, assim, o que eu vejo é o seguinte: todas as questões de conflitos jurídicos que sejam de ordem procedimental ou burocrática, ou conflitos entre partes unitárias e simples, tipo alguns direitos de consumidor, né? O que a gente vê é que as empresas que trabalham com essa área, a gente pensa numa Amazon da vida, num eBay, eles já têm ferramentas eletrônicas de mediação de conflito com seus consumidores, né? Empresas que trabalham com centros de decisão muito separados, né? E esses centros de decisões estratégicos não são mais máquinas, mas são seres humanos que estão longe, né? Que são aquelas decisões de cima para baixo, que é a hora que o sistema começa a funcionar diferente, né? Às vezes envolvem executivos em diferentes lugares, com perspectivas, visões de mundo, interesses pessoais, né?
de novo, e aí eu amarro um pouquinho com a psicanálise, as decisões humanas, elas sempre são humanas, mesmo com interesses profissionais e executivos, né? Então, assim, essas empresas estão percebendo que ter um mediador que, né, hoje a gente chama de ombudsman, né, tipo um cara que entende os conflitos que funcionam dentro da organização, consegue organizar a fruição desses conflitos em relação ao sistema, protege as pessoas que estão nesses conflitos de terem que se expor, né, porque assim, ao se expor, ela talvez apresenta um conflito, mas não resolve o problema dela, às vezes ela precisa sair da organização, enfim. Eu acho que a gente era uma sociedade com difícil acesso à informação, né? Então quem detinha informação detinha muito poder. Agora nós somos uma sociedade com muito acesso à informação, né? E aí as pessoas... e essa informação está começando a ser processada não mais por mentes mais humanas, mas por algoritmos, né? Então, eu acho que cada vez mais o humano vai ser o que é efetivamente humano, né? Que é no reino das emoções, dos desejos, de entender o sentido, né? Qual é o sentido disto neste sentido, vamos pensar assim, né? E aí, tentando pensar na questão de eficiência, eu acho assim, as coisas que são burocráticas vão ser resolvidas por inteligência artificial, e as coisas que não são burocráticas já estão no momento em que a sociedade tem informação suficiente e profissionais preparados o suficiente, vamos dizer assim, para gerenciar essas soluções de formas não litigiosa, não violenta, né? Eu acho que a gente está começando a prestar atenção que, tipo, qual é a violência que faz sentido a gente manter? Né? Quem é o nosso inimigo? E por que eu faço de uma pessoa com quem eu estou passando por um conflito um inimigo? Né? Aquela música que fala, né? Everybody hurts, né? Eu costumo dizer, quem machuca é quem a gente ama. Então, assim, não vai ser um desconhecido, né? E se você passou muito tempo tendo amor, e aí eu posso dizer assim, de sócio, de empregado, entendeu? Não é só um amor romântico, vamos dizer assim, uma relação, né? Em relações Afinidade, entre né? seres humanos, claro, é esse tipo de, né, o que conecta o ser. Ele entrou numa conexão, tem uma historinha ali, e chega um momento que a comunicação de ser humano é difícil, porque tromba. E aí começa um conflito. Se ele tem um cara que chega aqui e fala, olha, vocês estão trombando aqui, entendeu? Olha, se arrumar ali, pronto, a mágica acontece, a relação permanece, a emoção se torna uma coisa positiva, né? É meio que uma mágica, né? Dizem que mediador é meio mágico, assim, mas eu acho que a gente é um cuidador de comunicação, sabe? Assim, de pensar onde... eu acho que é isso. É uma magia, mas é uma magia que requer muito estudo, muito aprofundamento, né? A simplicidade é uma coisa muito sofisticada. Porque eu concordo com você que até escrevi um artigo, né, sobre o Robocop, mediador Robocop, né? Será que vai existir um mediador que possa ser substituído por um robô fazendo mediação? Obviamente que não, né? O espaço do mediador vai ser, me parece, essencial cada vez mais, esses soft skills, tudo isso que você fala, né? E é um pouco trazendo aqui para o nosso contexto, né, da Pepperdine, do Strauss, do programa, eu fiquei fascinado, né? Imagina a disciplina do professor Peter Robinson, né, que trata de Apology, Forgiveness and Reconciliation, numa faculdade de Direito, né? E também a integração que fazem aqui, que eu acho muito positiva, na minha aula de mediação, né, também com o professor Peter Robinson, tinha alunos do college, né, alunos do JD, né, do curso de Direito, alunos de certificação de programas de ADR, que nem do direito vinham de outras áreas do conhecimento. Então, essa diversidade é algo fascinante, e a mim faz muito sentido, porque a mediação, na verdade, pertence a todos, né? E, não sei, vocês tiveram essa mesma surpresa, ou essa mesma... né, de sair da caixa, né? Pô, lá, faculdade de Direito, 5 anos, os colegas, direito de processo civil, os currículos, né, são muito parecidos até hoje, a rigor, né?
Quando muito, coloca uma disciplina de mediação, mas não fala em teoria do conflito, muito menos em dinâmica de grupo ou comunicação não violenta, né? E essa integração desses dois mundos é que eu acho que eu tenho convicção de que é o que vai criar realmente mediadores diferenciados. Não sei o que vocês pensam a respeito dessa minha colocação. Carlos, me permite só fazer uma ponte aqui para Você é o auxiliar dono nossos do programa, convidados. Eduardo, não tem que permitir nada. Eu só estou aqui para apertar o botão do recording and pause. Mas eu queria, Rodrigo e Maria. E um pula para o outro. Rodrigo, você tocou na psicologia. Maria, você tocou nas teorias das dinâmicas das conversas em grupo. Evidentemente que essa matéria, toda essa, vamos dizer, essa interdisciplinariedade do estudo da mediação traz várias pequenas ajudas de vários ramos. A psicologia é um, o diálogo e a fórmula da conversa é outro. Antes de vocês saírem do Brasil e virem para cá, vocês já tinham um conhecimento, vocês já abordavam esses temas desse modo, ou vocês sentiram que quando chegaram em Malibu ou na escola que vocês foram, vocês estavam conectando pontos que vocês já tinham percebido ou sentido a existência no mundo do ambiente de vocês? Ou vocês só descobriram isso quando chegaram aqui? Qual foi a percepção que vocês tiveram? Posso ser absolutamente mal educado e falar antes dos nossos convidados? Por que favor. Comigo aconteceu isso. Eu me dei conta que eu ficava mais feliz quando meus clientes chegavam num acordo com a outra parte do que quando vinha uma sentença. E eu achava isso até uma coisa assim, eu devo ter alguma doença, eu não sou... tem algum problema comigo, não é possível. E aí eu me apaixonei pela mediação e enxerguei isso tudo acontecendo aqui. Foi muito, muito bacana. Só para botar mais água nessa fervura aí. Mas diga, Maria e Rodrigo. Eu acho que faz todo sentido que a satisfação processual e com o resultado seja muito maior com a mediação. Então, não me surpreende quando o seu olho brilha mais quando você vê a satisfação dos seus clientes com um acordo do que com uma sentença. Para mim, essa questão da interdisciplinaridade, como isso surgiu para mim antes da Pepperdine, foi uma questão de self-awareness, que a gente fala muito, que é uma questão, acho que todo mediador tem que ter essa devoção a se autoconhecer para poder ajudar as partes a encontrarem suas soluções. Então, para mim, esse contato com a psique e com emoções e trazer isso para o processo veio primeiro comigo como pessoa, e essa minha curiosidade de me entender, de saber como eu funciono, o que me instiga, o que eu tolero, e entender de onde vem e por quê. Foi a primeiro, acho que, contato com essa multidisciplinaridade, acho que na questão de psicologia. E na Pepperdine isso só se concretizou e se mostrou verdadeiro quando a gente vê gente de todas as aulas e backgrounds diferentes, né, na mesma sala de aula. Então foi algo que se enriqueceu, mas que começou, acho que antes de eu ir para Pepperdine, no âmbito pessoal, pelo menos. No meu caso, eu acho que eu já tinha algum contato com essa questão de outras disciplinas relacionadas à solução de conflito, né? Porque eu sempre fui muito curioso, né? Então eu sempre gostei muito das coisas relacionadas ao humano, né? Eu acho que, assim, quando a gente fala das diferentes pessoas que a gente viu na Pepperdine, a questão também de diferentes culturas, né? Porque você lida com gente de muitas partes do mundo e depois você mantém esses contatos e você percebe que as pessoas têm você consegue perceber o que é uma visão de mundo diferente e o que é que nessas visões de mundo diferentes se repetem em todas as sociedades, né? Porque eu digo que um grande mediador é um cara que conhece do humano, sabe? Então você tem que ter
E aí eu acho que eu vou amarrar com o Ricardo. Quando eu tive a minha formação, se eu fosse um cara que não precisasse se preocupar com renda, eu teria estudado antropologia e história natural. Como eu precisava ter renda, eu estudei direito e psicanálise, que eu acho que são as formas mais pragmáticas de entrar nesses grandes conhecimentos, né? Mas o direito, se a gente for pensar essencialmente, ele organiza a relação das pessoas de um ponto de vista externo socialmente, né? E a psicanálise, que também é diferente de uma psicologia, né? A psicanálise tem uma outra estrutura de pensar, ela trabalha a estruturação do ser humano por dentro, né? Então, assim, a gente tem como se fosse uma árvore, né? Então, você tem a copa aqui e a raiz aqui, né? Então, o advogado vê a copa, o psicanalista vê a raiz, e, de repente, o fato de eu ter estudado as duas coisas me dá essa habilidade de ver a copa e a raiz e ver por que essa árvore está indo para lá e não para cá, entendeu? Por que esse conflito permanece? Por que essa pessoa continua? Sabe? Existe uma relação da pessoa com o conflito, muitas vezes, que o conflito é a vida dela. Então, assim, se o mediador não ficar prestando atenção, vamos ter acordo, e não entende que a essência, a existência daquela pessoa se relaciona àquilo. A gente tem que entender, e eu não sou o tipo de mediador para assim, abraçar a árvore, não vá brigar com o coleguinha, não. É assim, olha, cara, você está num problema tão complicado que juiz nenhum vai resolver, entendeu? Advogado não vai. Se você não chamar alguém para ajudar vocês a conversarem, ferrou, entendeu? Então, assim, quando você é um mediador que vai atender esse tipo de coisa, as pessoas chegam ali, não é com um conflito que começou o mês passado, é um conflito de anos, entendeu? E a relação dessa pessoa com esse conflito, entendeu? Quando é coisa familiar, então é muito complexa, porque é um ambiente onde é uma cultura muito específica, famílias... E eu acho que o mediador ele tem que ser um especialista em culturas, entendeu? De perceber que você tem culturas que são relacionadas ao país, mas você tem a cultura regional, você tem a cultura da família, você tem a cultura do indivíduo, que às vezes é muito específica também, né? E você tem que botar todo mundo para conversar nessa pegada toda, né? E gerar a comunicação possível, né? Mas para gerar a comunicação possível, você tem que ter esse olhar de onde emocionalmente essa pessoa está. E aí você organiza esse lugar que ela está emocionalmente, põe aqui, e ela fala, uau, eu não preciso mais dessas conexões emocionais, eu posso lidar com outras. Eu acho que é aí que a psicanálise Agora, amarra tudo. Rodrigo, só para colaborar com o que você está falando do caminho, né, que cada um percorre diferente para chegar naquilo que realmente lhe dá satisfação e tem valor e significado na vida, né? Eu lembrei, você falou que teria estudado antropologia, né? Os maiores negociadores e os maiores best-sellers, William Ury é formado em antropologia, né? E por quê? Porque o lado humano, como você bem coloca, ele está presente em qualquer tipo de negociação, por mais sofisticado que seja o business, até as relações mais pueris entre vizinhos, né? E um outro aspecto interessante do curso da Pepperdine, da Strauss, que nenhum de nós recebe nada, nenhuma comissão, né? Somos apenas aluminais, mas todos com uma gratidão muito grande ao Strauss, né? A outra conexão muito genial... E, de novo, não é o Strauss, são as pessoas que formam o Strauss. São as pessoas que formam o Strauss, exatamente. Yeah, that's 100% right, my friend. E o que eu ia dizer dessa também, que é algo bacana, de, por exemplo, colocar a gente dentro dos small claims aqui, né, das cortes, né? Imagina, um bando de estrangeiro, alguns sem muita experiência, eu não tinha muita experiência com mediação, e daqui a pouco eu estava lá no corredor da corte lá de Van Nuys, que é uma cidade aqui junto a Los Angeles, né? O corredor, não é que é aquelas cortes que a gente vê no filme, assim, linda, maravilhosa, não, no corredor, numa mesa, a gente passando, conversa, não conseguia manter a concentração em inglês, e confusão. Daqui a pouco chega uma moça, né? E era uma questão cobrando um empréstimo que o padrasto tinha feito para
para essa pessoa, para a enteada, né? Enteada que se diz, né? E a mãe tinha falecido, então ele meio que tinha perdido o contato com a enteada. A cara desse sujeito, quando ele enxergou a enteada, ele queria tudo, menos receber o valor do empréstimo. O que ele realmente queria era ter a oportunidade de voltar a conviver com a enteada, a quem ele tinha um carinho quase de pai, né? E aí, claro, o acordo, praticamente não precisei fazer nada, né? Então, assim, são histórias assim fascinantes, né? Exemplos como esse e outros tantos, né? Que eu acho que, não sei se vocês chegaram a ter essa sensação também. Eu sei que o Eduardo tem várias histórias curiosas aí que também podia colocar para a gente. Enfim, essa ver na prática, né? Praticar, e aí traz para dentro da sala de aula o que fez certo, o que fez errado. Isso, não sei se no Brasil, e aqui não tem nenhuma esnobação, mas eu realmente não sei se cursos fazem esse tipo de ping-pong, né? Vocês tiveram a oportunidade de participar do Mediation Clinic? Sim. Ok. Então, a experiência que o Ricardo estava comentando, evidentemente vocês tiveram também. Minha curiosidade vem para o lado da Maria agora, que está em Paris. Evidentemente, nós vamos dizer assim, muito comungamos e entendemos da possibilidade das aventuras que a Maria teve por aqui, mas estamos aqui interessados em saber das aventuras que ela está tendo além-mar, no outro lado do Atlântico. Maria, como é que está sendo a tua experiência num local extremamente especial para mediadores? Nós estamos agora, vamos dizer assim, no Vaticano da mediação. Evidentemente é um local sagrado para nós e tendo essa possibilidade de poder ter mais um, como bem dito pelo Rodrigo, as existências culturais existem dentro do seu próprio país, regionalmente, familiarmente, pessoalmente. Você está tendo toda essa experiência em Paris. Conta para nós um pouco disso aí, por favor. Claro. Realmente, Paris é o berço da mediação e é muito interessante de comparar as mediações que eu observei com os maiores nomes do Jams aí de Los Angeles, com estilos de mediação que eu estou observando aqui. Estava até comentando com o Rodrigo, essa semana que passou, a gente fez a primeira competição virtual da ICC, né, que já tem 16 anos que faz essa competição de mediação, que traz universidades do mundo todo para competir, e parece um pouco antagônico, né, competição de mediação, que mediação é tudo menos competitivo, idealmente falando, mas os times vêm com um preparo fantástico e mediadores do mundo todo vêm julgar e mediar entre os dois times, né, das duas universidades. Então, tive a oportunidade de ver mediadores do mundo todo, estilos diferentes, presenças diferentes na condução do processo, e o mais interessante foram os feedbacks que a gente escuta com relação à performance dos times, se o cálculo foi chamado no momento correto, se a informação confidencial foi disclosed, foi divulgada. Revelada. De uma forma estratégica e num tempo que traz vantagem para a parte que está revelando, como que eles conseguiram trazer valor para a mesa e não ficar só naquele que pode ser um acordo ok, mas vamos tentar fazer isso uma experiência realmente valiosa, e o preparo é incrível, assim, a performance que a gente vê nesses grupos que se preparam, né, por meses para vir competir, e dessa vez foi virtual, então a gente conseguiu acessar, e eu supervisionei sessões da semana toda, de sala em sala, mas aqui dentro do estúdio que eu estou morando. E, enfim, o enriquecimento de ver o cross-cultural, assim, aspecto de mediações feitas por neutros alemães, chineses e britânicos. Então, foi uma experiência, assim, que na minha memória está muito fresca, e quem quiser, né, depois compartilhar mais, acho que a Pepperdine também tem interesse em participar no ano que vem
na competição aqui. Esse ano acho que não nos inscrevemos, mas com certeza é muito, muito valioso. E como é que tu teve a chance dessa oportunidade de poder sentar com esse pessoal e poder, vamos dizer assim, atender a essas competições e ter acesso a eles? Poderia passar para os nossos ouvintes alguma dica, alguma orientação, se a pessoa tiver algum interesse, aonde buscar essas informações? Da competição em si, eu tive acesso porque eu estava supervisionando como trainee da ICC. Eu tive essa função essa semana toda de me dedicar só à competição. Então, eu supervisionei as sessões e, óbvio, tive curiosidade de ficar prestando atenção e tomando nota e analisando cada coisa que acontecia. Mas eu acho que a final foi gravada, divulgada live stream, não sei, não tenho certeza, acho que no YouTube, no canal da ICC deve estar disponível. E acho que a participação em si é a experiência mais interessante, mais até do que observar, é ir competir e ver como você vai receber ponto, por que os juízes estão buscando na performance dos times, porque são coisas que na prática da mediação agregam valor realmente, não é à toa que elas são pontuadas na competição. Então, esse material deve estar disponível também no site da ICC, eu acho, quando abrem, né, as inscrições. Como você tem que ter planos de mediação, então saber a seu BAT, né, saber nessa alternativa, saber quais são seus interesses, quais são suas posições, a diferença entre essas duas coisas, que parece muito simples, mas nem sempre é. Mas você conseguiu esse estágio através da Pepperdine ou não teve nada a ver? Eu não estou fazendo como crédito acadêmico. Uhum. Eu me inscrevi pelo site da ICC mesmo, as aplicações. Na verdade, uma história engraçada. Eu estava muito interessada em vir para ser trainee na área de arbitragem. E porque é um mercado que está mais consolidado no Brasil, então tentei play safe e vir tentar, né, abrir um pouco os meus horizontes na arbitragem, que eu sei que é também uma área de ADR que poderia ser interessante. Mas para fazer a aplicação para essa vaga, eu precisava contar como foi minha primeira experiência assistindo uma arbitragem, que eu não tinha assistido até então. Então, um professor da Pepperdine me ajudou, um árbitro, né, me colocou para assistir no dia 12 de março, no dia do lockdown, foi o último dia. 12 de março eu tinha essa arbitragem para assistir, e no dia 11 de março eu ia assistir uma mediação com o Daniel Weinstein, que é um super mediador do GEMS, fundador do GEMS, e que ia me receber para assistir uma mediação de um dia inteiro com ele. Então, no dia 11 eu assisti essa mediação, fiquei fascinada, foi uma super experiência, e no dia 12 eu sentei para assistir a arbitragem, pensando na minha aplicação para a ICC, e aquilo não veio, assim, A chamada não chegou. Não chegou. Eu fui testemunha desse momento. Você foi, né, Rô? Eu lembro. E eu não falou comigo, né? Eu tinha assistido, acabado de ter a melhor, assim, a confirmação de que era essa a minha carreira, de que é esse o meu sonho, é esse o meu lugar no mundo. E no dia seguinte, só para cumprir tabela para application, eu estava assistindo essa arbitragem e falei, não vou aplicar para essa vaga, não é para mim. O mundo da mediação agradece. Os deuses da mediação agradecem. Enfim, aí eu voltei e falei, não, tem que ter alguma coisa para mim. Na ICC eu queria vir para cá, por todas as razões que a gente já falou. Tem um século de tradição a ICC aqui. E achei essa vaga daí para o International Center for ADR, que é a posição que eu estou hoje. Muito, muito feliz por ter voltado para o incerto, mas porque que faz sentido para mim. E, Maria, você está tendo alguma experiência on-site ou toda a experiência está sendo online? Não, eu tenho ido pelo menos uma vez por semana para a ICC, mas agora, essa semana que passou por conta da competição, eu fui todos os dias, que é lógico que se tem algum lado bom, tem sempre um lado bom, né? A pandemia nos traz a oportunidade de assistir, então, meetings da corte de arbitragem, eu vejo a agenda deles, vejo como eles estão lidando com os casos e awards e todas as discussões que existem nesse mundo. Porque é online, então a gente tem acesso que eu não teria se fosse pessoalmente.
mas também sinto falta do contato humano, de estar ali com o pessoal, de trocar ideia, e aí pelo menos uma vez por semana eu vou presencialmente trabalhar lá. Obrigada, Maria. Muita curiosidade, desculpa. E eu acho que esse é um dos itens que os 4 aqui têm, né? Curiosidade. Isso é... Deixa eu só fazer um adendo aqui, porque eu fiz essa pergunta para a Maria, porque dentro do programa do Strauss, eles também oferecem a oportunidade de internship, externship, e uma das vagas que sempre é colocada é essa da ICC e outras, né? Eu, por exemplo, acabei também tendo isso eu participei de várias mediações no JAMS, assistindo, né? Mediações de altíssimo nível e fascinado com o mercado, né? Realmente é um mercado hiper consolidado a mediação aqui nos Estados Unidos. E tomara que um dia também a gente... Tomara não, um dia a gente vai chegar lá, Maria. Pode ficar tranquila que você não vai se arrepender da sua escolha. Eu tenho certeza. Você chegou a fazer algum internship ou externship aqui, Rodrigo? Eu fiz a Mediation Clinic, eu tive algumas experiências fazendo mediação nos tribunais aí. Participei de algumas mediações daquela outra clínica de Housing Employment, que são mediações bastante interessantes em relação da relação de funcionários com a empresa. Então, você percebe como muitas vezes o funcionário entra em atrito com a empresa e aí você faz a mediação, e não é como no Brasil, eu não tenho experiência em direito trabalhista, mas não é uma coisa que você precisa sair da empresa para... Não, você contrata o mediador, resolve o conflito da relação de trabalho e a relação continua a partir dali, sabe? Muitas vezes eu percebi que há uma inteligência muito maior dos executivos e dos profissionais perceberem, olha, a gente vai mantendo um contrato, né, e no andar da carruagem, em alguns momentos, algumas coisas começam a se atritar e a gente não consegue conversar, né? E é bem isso que eu acho que os americanos têm muito em mente, sabe? Tipo, olha, estamos trombando aqui, vamos pedir ajuda ali, resolve, o que a gente decidir lá tá decidido, tá acordado, né? E isso é muito bacana, porque essa é a grande sacada da mediação, né? Você organiza a forma de solucionar o seu conflito, né? O mediador, ele é responsável pelo processo, pelo desenho do processo, então entender, olha, o que essas partes precisam, como elas devem conversar ou não, que reuniões eu marco, em que momento, o que precisa ser tratado primeiro ou depois, né? Então o mediador, ele é um expert nessa organização processual, mas dentro de um processo fluido, ou seja, eu gero processos dependendo da necessidade específica do meu cliente, né? Então, assim, às vezes tem uma necessidade que envolve uma questão emocional, então você desenha um processo que desenha ali. Existe uma questão absolutamente pragmática de business, então, assim, olha, a gente vai fechando e desenhando, né? Porque às vezes o conflito é muito mais complexo e o cliente não precisa da decisão toda daquele conflito, ele precisa de uma caixinha, né? Então, assim, é muito bacana você atender on demand, né? Então, isso é uma coisa que nos Estados Unidos os executivos já sabem, sabe? Assim, na nossa relação profissional, haverão conflitos e a gente usa um profissional habilitado quando isso acontecer e mantém a fluição do business de uma forma muito mais lucrativa, vamos dizer assim, né? No Brasil, os profissionais ainda não têm toda essa... Os executivos talvez não tiveram essa abertura, assim, de eu acho que a gente já está meio que encaminhando para o final, né, Eduardo? Nós temos aí o uns meu 10 minutos para o pessoal. O meu paper que eu fiz de conclusão do LLM foi exatamente uma comparação do desenvolvimento da mediação nos Estados Unidos, né, com o modelo brasileiro, vamos chamar assim. E, para minha surpresa, tem muitas similaridades, né? Realmente, claro, eu concordo com o que a Maria falou lá no início, não vou esperar mudar a cultura, né? Existe uma facilidade muito grande de acesso ao judiciário no Brasil, coisa que aqui não existe, nos Estados Unidos eu estou falando. Mas, de qualquer forma, eu acho que assim, os grandes alicerces estão aí, e são pessoas corajosas como vocês, que fazem um investimento, um sacrifício e tal, para poder estar bebendo da fonte, né? Pô, no ICC em Paris, aqui,
em Los Angeles, no Malibu, no Strauss e outras oportunidades que certamente vocês tiveram, e levar isso depois para o Brasil, ou ajudar a criar esse amálgama aí que é o nosso sonho aqui no ADR Brasil. Muito bom. Maravilha. E é uma alegria poder ajudar nesse trabalho todo. Bom, eu queria direcionar, evidentemente, porque pelo tempo, 2 pontos aqui que são interessantes que nós tocamos, e eu gostaria depois de receber de vocês. O primeiro seria com relação à nossa cultura, a cultura nacional brasileira do litígio, porque nós temos um tribunal diferente, um sistema de tribunais diferentes do sistema norte-americano. E, Maria, depois eu gostaria de escutar de como é que isso acontece na França, mesmo sabendo que você está no International Chamber of Commerce, que os temas abordados podem ser além fronteiras, mas existe, evidentemente, a mediação francesa, no estilo francês, nos temas franceses e na forma francesa. Se você pudesse depois nos trazer algumas cores para a gente poder entender a respeito disso. E antes, eu queria trabalhar com vocês com relação à cultura do conflito, que aí entra o que o Rodrigo estava colocando, de vamos resolver aqui, vamos resolver ali, mas existe sempre aquele mas. Exemplo, por que dá certo aqui nos Estados Unidos? Porque eles estão sempre pensando em dinheiro. A $400 a hora de um advogado que não vai lhe cobrar por um contrato fechado, mas por um preço aberto pelas horas, você vai pensar assim, opa, para revisar esse contrato, para renovar o contrato, você precisa passar por um advogado e aqui o cara bate o cartão e vai cobrando quantidade de horas e não se sabe quanto que vai acabar. Quando você entra numa corte, no juizado especial, as custas giram em torno de $100. Porque $100 é uma ida ao mercado e na semana de comida na mesa. Vocês entendem que essas dificuldades econômicas auxiliam a mentalidade da pessoa que está com um conflito a pensar assim, eu tenho que resolver, porque eu não tenho como pagar para uma pessoa resolver em outra seara? Sim. Isso auxilia, então, a possibilidade. E o que acontece, o que está acontecendo e acontece no Brasil hoje é assistência judiciária gratuita, custas zero, e o advogado é barato. E pior, se ele ainda pode ser caro, vai ter alguém que vai cobrar um preço menor. Aqui, você não encontra advogado com menos de $300 a hora. Um advogado bom, 400, melhor ainda, 500, e aí vai subindo. Um mediador de primeira linha, por uma tarde, pode cobrar $15 mil para sentar por 4 horas. Então, nós temos esses custos que são diferentes em um mercado brasileiro e um mercado norte-americano. Isso, evidentemente, auxilia ao sucesso da mediação. Aí há mais mediação em curso do que curso de mediação. Rodrigo, você teve na corte aqui. Você viu pessoas humildes e pessoas não tão humildes e pessoas com poder aquisitivo. O mesmo a Maria. Vocês sentem que o valor econômico de um custo de uma ação judicial propicia ao resultado da mediação? E aí, depois disso, eu queria pular para a Maria com relação ao como a mediação acontece na França e culturalmente em Paris, e como é que ela tem percebido isso. Eu acho que, assim, esse é um ponto pessoalmente bastante delicado para mim, a questão do custo. Então, assim, a resposta simples e curta é sim, o custo é um motivador efetivo para que as partes resolvam aquele problema por mediação, né? Se você entrar numa questão principiológica, eu acho que é muito complicado você negar acesso à justiça a pessoas que não têm recursos financeiros para isso, né? Então, no sistema brasileiro, a questão da gratuidade da justiça, eu acho que dentro da minha principiologia e dentro de organizações sociais, ela deve ocorrer. O problema é que tudo tem um custo e a gratuidade é paga por alguém.
e no sistema organizacional público brasileiro é gratuito, mas não funciona, vamos dizer assim, a pergunta curta é essa, né? Ele não funciona ou porque a decisão final não é eficiente ou efetiva, e ele não funciona porque o tempo de decisão é muito longo. Um aspecto da cultura americana que eu não vejo na brasileira é uma relação muito, muito forte entre tempo e dinheiro, né? Para os americanos, tempo é dinheiro. Então, esse é um outro aspecto. Resolver rápido me economiza tempo, e é por isso que advogados cobram pelo tempo, né? Eu estive envolvido muito com a cultura americana, então, assim, se você pergunta alguma coisa para um profissional e ele respondeu de qualquer jeito, ali, na amizade, tudo bem. Se ele sentou e gastou 10 minutos, você vai pagar, porque o tempo dele é um tempo de vida que ele escolheu dar para você e não dá para outra pessoa, né? O brasileiro não tem isso, né? Tipo, não deu para resolver hoje, resolve amanhã, vai levando, no final a gente vê quanto deu a conta, entendeu? Então, a gente acha que o sistema judiciário brasileiro é barato porque a gente vê o dinheirinho que você põe ali, entendeu? Mas o serviço que você recebe, que é tão prejudicial a você e que ao final te custou tanto, porque é o tempo de business que você não fez para ficar com o advogado, é um tempo de advogado ineficiente para gerar uma defesa, umas provas que jamais serão lidas, porque um juiz no Brasil tem 12 minutos para decidir, para fazer uma sentença, né? Então, assim, eu falei com um juiz amigo meu americano e de imigração, ele falou, eu tenho 1 hora e 20 minutos para decidir. Eu falei, que bom, né? Porque no Brasil eles têm 12 minutos. E se você, né? Então, assim, a gente precisa ser um pouco realista sobre o que é um desejo, o que é real e o que é efetivamente o custo das coisas, né? Que, assim, a gente não bota em papel algumas coisas, em número algumas coisas, mas elas podem ser, sim, numeradas. Então, assim, eu não diria que a justiça no Brasil é barata. Eu acho que, assim, o prejuízo que ela causa para as partes é tão grande, né? Como eu também acho que o custo da justiça americana podia ser um pouco menor, porque, né? Então, assim, tudo tem 2 pesos e 2 medidas e a gente tem que ter uma sabedoria de entender e ver. Eu acho que a questão grande da mediação é as pessoas entenderem, olha, esse problema é meu, eu criei, ele é complexo, quem melhor do que eu pode saber o tamanho da minha perna, o tamanho do meu braço para resolver esse problema? Eu não estou conseguindo conversar com a outra parte, ok, eu vou no advogado que vai no tribunal, vai piorar a coisa. Por que eu não vou no advogado que vai num cara que é um profissional para ajudar a gente a conversar, entendeu? E hoje, assim, eu costumo dizer, olha, se precisa resolver esse conflito e não quer ver o cara, a gente resolve sem ver o cara, entendeu? Você faz o leve trás, né? Então, você atende o cliente sem todo o estresse, num tempo adequado, com uma solução adequada. E a gente tem que entender que sempre tem a possibilidade do litígio se não der certo, né? Os meus clientes falam assim, mas se no final não der certo? Eu falei, se no final não der certo, você vai ter a certeza clara e absoluta que tinha que ser litigioso, entendeu? Você vai se ferrar no litígio, vai gastar um monte de dinheiro, mas não tinha outro jeito, entendeu? Então, mesmo assim, você sai ganhando, né? Então, assim, mesmo perdendo é bom. Mas isso é bem uma questão cultural, né, Rodrigo? Porque realmente nos Estados Unidos é uma questão de protagonismo, né? De livre-arbítrio, que é muito forte, coisa que no Brasil é diferente, né? E aí as partes não se dão conta. Então, acho que esse também é um outro trabalho que a ADR Brasil busca dar consciência de algo que é transparente, de que as partes, né, e nenhum demérito aos advogados, inclusive sem advogados, são capazes, sim, através da mediação, de compor um litígio. E como você falou, não precisa nem encontrar com a parte contrária. Mas eu estou curioso para saber da Maria como é que é a experiência de mediação no velho mundo. Por exemplo, eu soube, existe essa convenção internacional de Singapura que a comunidade europeia, até onde eu sei, posso estar enganado, desatualizado, não estava muito propensa a assinar. E eu fiquei curioso, né? E queria te ouvir um pouco a respeito dessa experiência, né, da mediação, como é que a mediação é vista no mercado francês. Sim, e só para completar aqui o que o Rodrigo falou, eu gosto muito e concordo com essa visão que ele traz de que o custo do acesso ao judiciário brasileiro também
não é tão barato assim. Claro que os Estados Unidos vende a mediação através disso, porque realmente o custo para entrar com o processo lá é substancial, mas quanto você gasta no final de 10 anos que está esperando uma decisão, quanto custou aquela oportunidade de negócio que você não fez, quanto custou o timing que passou, quanto custou os honorários, mesmo que mais baratos, dos advogados, pelo tempo que ele ficou trabalhando no teu caso, fora os custos emocionais que a gente nem precisa falar. Mas com relação, claro que ainda é cedo para eu falar da minha visão de mediação, de como como são conduzidos os processos pelos mediadores franceses ou europeus que tenho assistido e me envolvido. Mas o que eu vejo assim de diferença que me intrigou, pelo menos nesse primeiro mês, né, que vai completar agora um mês que eu estou nesse trainee, é a preparação, o preparo que eles têm com as partes antes, que eu não vejo tanto. Claro que existe o convening, né, a parte processual que você lida com a logística, você vê quem vai estar presente na sessão, quem vai ter autoridade, todas essas questões que não existe mediação sem preparo. Mas eu acho interessante a forma como eles engajam as partes e os advogados na reflexão pré-mediação. Quais são as minhas expectativas? Qual é o histórico da negociação? Então, ele coloca a parte para trabalhar antes, e eu acho que isso traz um resultado no futuro que é substancial, porque não adianta você ter toda a sua estratégia como neutro e trazer seu conhecimento e toda a dinâmica que a gente aprende e não saber colocar as partes para refletirem sobre os seus problemas e suas oportunidades naquele dia. Porque o dia de mediação, eu ousaria dizer que é o dia mais importante da história daquele conflito, porque é quando você está sentado ali que tem um dia para resolver e colocar aquilo para trás. Enquanto que todas as outras ocasiões, você provavelmente aumentou a briga ou ficou remoendo alguma questão, e ali você está para resolver, para colocar para trás. Então, eu vejo com muita seriedade essa oportunidade para as partes. Então, o preparo que eles têm, o questionário que eles enviam, cada um com o seu estilo, claro, mas é interessante porque você obriga as partes a trabalharem e a refletirem antes. E acho que esse é um caminho legal para o Brasil, porque, infelizmente, ainda não temos uma sofisticação dos advogados para trabalhar, para representar clientes na mediação. Uhum. Ainda tem essa cultura do advogado que tá ali para destruir o outro lado e tal. Então, é uma adaptação que vai levar tempo. Como eu sou advogado num processo litigioso e como eu vou me comportar num processo de mediação. E esse preparo que o mediador instiga a ter te faz se colocar no processo de uma maneira adequada, pelas perguntas que faz, pelas considerações que te exige responder e tal. E eles exigem que, alguns, né, eu tô aqui com um caso fresco na minha cabeça, exigem que no briefing, no mediation briefing, né, que pode ter lá um número limitado de páginas, você responda aquelas perguntas. E, enfim, espero ter matado um pouco da curiosidade, é uma coisa que para mim foi super interessante de ver. Muito fascinante, eu realmente não tinha esse conhecimento e bem diferente da prática aqui na Califórnia, pelo menos, né, e provavelmente no Brasil. Bem interessante, porque faz as partes trabalhar antes, né? Sim. Refletir, ponderar, chegar mais preparada para uma negociação. Com certeza. Eduardo. Obrigado, Maria. Eu queria te pedir um favor. Depois dos teus 6 meses, volta aqui e nos conta mais sobre como é o processo no Velho Continente. Vai ser um prazer. Por favor. Eu faço das palavras do Ricardo as minhas, estou interessadíssimo em saber como é que é esse procedimento de pré-mediação. É interessante, porque a gente costuma dizer que as pessoas precisam chegar com o cérebro aquecido no processo. E o que eu estou entendendo disso é que basicamente de novo, né, Rodrigo, é a psicologia, é a neurociência fazendo o trabalho. Aí a gente tem que usar essas ferramentas. A mediação termina como ela começa. Então, o preparo é realmente crucial. Eu acho que... Exato. Todo processo de negociação exige uma preparação. Né? Quem acha que negociar não precisa preparo, está despreparado. Mas, enfim. Rodrigo, Maria Luísa, estou
estaremos sempre satisfeitos em ter vocês por aqui. Por favor. Vocês não sabem como nos enche de prazer poder escutar pessoas que passaram pelo mesmo traçado que nós passamos por aqui. O Ricardo teve a infelicidade, como eu, de cair apaixonado por isso aqui. A gente acaba ficando grudado aqui, vai e volta, e parece Maria Mole, né? Não para de um lado, fica e vem e volta. Mas o que interessa é o seguinte, que a gente está querendo trazer pessoas como vocês para essa sala, para que possam trazer os testemunhos de histórias, e de fatos e perspectivas e percepções de como esse processo de aumentar o conhecimento é privilegiado. E mais do que isso, conhecimento é uma das únicas commodities do planeta que a gente pode dividir e se multiplica ao se dividir. Então, se eu estou e vocês estão compartilhando com os nossos ouvintes, com os nossos espectadores, eles estão ganhando e nós não estamos perdendo, muito pelo contrário. Isso faz com que a gente possa elevar a régua do processo de mediação e do resultado na cultura brasileira. E esse é o intuito do Instituto ADR Brasil. Poder debater, controverter, trazer resultados, pensamentos, conhecimentos e divulgar, compartilhar e multiplicar. Foi um privilégio e esperamos tê-los novamente no ADR Meetings, no Sala de Mediação, no podcast, enfim. Temos certeza que pessoas como vocês sempre podem brindar o nosso público e a nossa cultura brasileira. Obrigada pelo convite mais uma vez, o privilégio por foi favor, nosso. é isso que eu queria lhe pedir, Maria Luísa, Rodrigo e Ricardo, por favor, uma última rodada aqui para a gente encerrar. Deixa eu começar então, Eduardo, sublinhando aí tudo que o Eduardo já falou, não vou repetir, só o agradecimento e um convite, né? Nós criamos esse instituto não tem um dono, não tem uma linha editorial, só tem uma paixão, que é a paixão pela mediação, né? Então, eu sei que vocês também defendem essa bandeira, vamos dizer assim, e, por favor, sintam-se pertencentes ao ADR Brasil, colaboradores do ADR Brasil, dando ideias... Incluídos no ADR Brasil. Incluídos no ADR Brasil. A gente quer ser um selo de qualidade, e para ter qualidade a gente precisa ter pessoas qualificadas como vocês participando. Então, fica esse convite, mais do que essa janelinha aqui, que a gente tem um longo caminho aí juntos para trilhar. Obrigado. Obrigada pelo bate-papo, por nos incluírem, por estarem com as portas abertas. E espero estar aqui de novo, virtual ou presencialmente, logo. E, enfim, obrigada pela oportunidade de estar conversando com vocês. Bom, eu agradeço também, obrigado pela oportunidade. É uma alegria, uma honra poder falar sobre isso e contem sempre comigo. Obrigadíssimo. Rodrigo e Maria, vocês são especiais. Foi um privilégio ter vocês aqui em Malibu, é um privilégio ter vocês aqui no ADR Meetings, é um privilégio contar com a amizade de vocês e o carinho. Espero trabalhar muito com vocês, aprender muito também, principalmente o Rodrigo psicologicamente e a Maria com toda a troca dela que ela está tendo no velho mundo. Isso é muito importante. E essa é a sala, esse é o ambiente, esse é o momento. E esse é o intuito do Instituto ADR Brasil. Trocas, compartilhamento, e vocês todos que estão aí são convidados a nos acompanharem e fazerem parte desse processo de trocas. Sejam bem-vindos a mais um ADR Meetings com gente especial. Logo, logo estaremos com novas pessoas importantes como esses nossos convidados para nos trazer mais informação, mais conhecimento e principalmente histórias. A gente quer escutar histórias, elas conectam o mundo todo. Muito obrigado pela audiência e esperamos vê-los em breve. Obrigada.